Mas, como hoje é sobre crianças, e quem aqui que tem filho? Levanta a mão. Tá. Quem não tem quer ter? Você já tem. Bom, eu vou ler para vocês então que já têm filhos e que ainda não querem ter, algumas frases que as crianças, eu acredito que gostariam de dizer para os pais. Vamos lá. Vou colocar o meu assessor para assuntos visuais. Essas frases, preste atenção. Eu tenho certeza que alguma delas, de repente, o seu filho já quis dizer para você. Ataque o meu erro, não ataque a minha pessoa. Eu, quando criança, eu vou passar rapidamente por aquilo que eu preparei, porque o tempo é curto. Mas eu, por exemplo, quando vou fazer uma sustentação oral no tribunal ou participar de um júri, eu me preparo e oro muito. E sempre digo a Deus que depois eu estou rejeitando toda a minha preparação para ir pela condução dele. Então vocês imaginem quanto mais deve ser preciosa quando você vai entregar a palavra do divino, do eterno, do nosso Jeová eterno. Ataque o meu erro, não ataque a minha pessoa. Eu, por ter 65 anos, alguns dos exemplos aqui podem ser meus. Minha mãe costumava me atacar muito em vez de atacar no meu erro. Se eu fazia uma burrice, ela dizia: você é um burro, você é burro. Se eu desobedecia, você é um rebelde. É diferente de você dizer: meu filho, você fez uma burrice. Quando diz: meu filho, você fez uma burrice, você está chamando o ato dele de uma burrice. Quando diz: meu filho, você praticou uma desobediência, você está atacando o ato dele. Quando você diz: meu filho, você é um desobediente, você está impondo à pessoa dele uma palavra que vem de quem tem uma autoridade espiritual também sobre ele. Pode parecer irrelevante, mas isso prejudica muito. Basta ver que eu, de anos e anos ouvindo aquilo, um dia eu virei para ela, que ela me falou algo e lhe deu uma resposta que me custou umas boas lambadas no lombo. Não vou dizer o que é que eu disse. Outra frase que acredito que muitos pais gostariam de dizer para os filhos: gaste mais tempo comigo do que gasta com seu celular. Sem comentários. Seja presente na minha vida infantil e nunca me afastarei de você na minha vida adulta. Se for me bater, me bata com a força para me educar e não para descarregar a sua raiva por eu ter errado. A todo momento, demonstre que eu sou importante para você. A todo momento, me faça carinhos e gestos de amor. Por que sendo um culto de crianças, eu estou me dirigindo aos pais? Talvez vocês não conheçam o pastor Jaime Kemp. Jaime Kemp é um dos homens mais importantes da CEPAL no Brasil há muitos anos. Uma vez eu estava assistindo a um estudo dele chamado de criação de filhos, e ele falou assim: quem deu o nome nesse estudo deu errado. O estudo não é criação de filhos, o estudo é criação de pais. Porque o problema dos filhos todo está nos pais. Ele disse: o problema dos filhos todo está nos pais. Ele falou, 99% dos problemas que os filhos têm são causados pelos pais. E os pais, por suas vezes, eles carregam consigo esses defeitos e esses problemas, porque eles também receberam errado dos seus pais. Mas nós, como servos de Deus, somos chamados para quebrar essa corrente. Nós, como servos de Deus, não somos chamados para passar os erros dos nossos pais, os erros educacionais dos nossos pais. Nós não somos chamados para repassá-los na nossa vida e transmitir para os nossos filhos. Se nós fizermos apenas isso que eu disse aqui, nós vamos gerar crianças melhores, jovens melhores, adultos melhores, profissionais melhores, maridos melhores,
pais melhores, servos de Deus melhores. Apenas isso. E por que é tão importante essa educação dos pais? Porque a Bíblia dá o sacerdócio da vida dos filhos aos pais. E dá o sacerdócio do lar ao pai. Mas se o pai não assumir o sacerdócio do lar, que assuma a mãe. Porque nem todo lar tem um pai evangélico. Ou mesmo lar que tem um pai evangélico, tem um evangélico não quer dizer que marido e mulher tenham a mesma relação com Deus. A relação com Deus é estritamente íntima, individual, particular, personalíssima de cada um. O livro de Deuteronômio traz algo que é de suma importância para nós pais. Vejam bem. Portanto, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, Deus dos teus pais, ao entregar-te uma terra que produz leite e mel. Ouve, ó Israel, Jeová, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. E vem o destaque maior. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares, ao te levantares. Deuteronômio 6, verso 3 até o 7 que eu li. Preste atenção, irmãos. Quais são as palavras? São: amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua força, de toda a tua alma. Só isso daí já é um sermão de quase 1 hora. Mas vamos passar só para tu ensinarás. Tu as ensinarás aos teus filhos. Eu vou citar 2 métodos que os pais ensinam aos filhos. O primeiro método é o exemplo. Todos nós queremos ter filhos salvos. Todos nós queremos que os nossos filhos subam no dia do arrebatamento. Todos nós queremos isso. Essa responsabilidade de ensinar é nossa. Nós não temos responsabilidade de conversão de filho, como não temos responsabilidade de conversão de quem ouve a nossa palavra, mas a responsabilidade de pregar e ensinar. Quando andares, quando assentares à tua mesa, é nossa. Porque antes do pastor ter responsabilidade sobre o meu filho para ministrar para ele, eu tenho diante de Deus a responsabilidade de ministrar ao meu filho. E nós temos 2 métodos apenas que eu vou falar. Primeiro método, e que produz mais efeito, é o exemplo. Uma criança ouve tudo que o pai e que a mãe fala, mas ela segue o que o pai e o que a mãe faz. É o exemplo. Até a adolescência, juventude, é isso. Ele vive pelo exemplo do pai e da mãe. Porque nós sabemos que nós, como criança que já fomos, é assim. Até os 12, 13, 14 anos, meu pai e minha mãe são as pessoas mais inteligentes do mundo, as pessoas que eu mais admiro no mundo, as pessoas a quem eu quero seguir. Né? Dos 15 até os 20, por aí afora, meu pai e minha mãe não estão tão certo como eu achava, não. Dos 20, 25 até os 30, por aí, meu pai e minha mãe não sabem nada, já estão ultrapassados. Dos 30 até os 40, meu pai tinha muita razão no que ele falava, os 40, 50 anos. Gente, quanta coisa que eu perdi. Dos 45, 50 lá para frente, eu falei, gente, como eu sinto falta do meu pai e da minha mãe aqui para me aconselhar. Mas nessa fase, não sei a fase dos filhos de vocês, mas o exemplo de vocês fala muito alto na vida dos filhos. Então, baseado no exemplo, eu pensei aqui em algumas coisas que eu gostaria que vocês meditassem. Primeiro, quantas vezes os seus filhos presenciam, testemunham você passando 20,
30, 40, 60 ou mais minutos meditando na palavra de Deus. Presta atenção, não disse 5 não. 20, 30, 40, 60 minutos meditando na palavra de Deus. E quanto tempo eles presenciam você de joelhos ou assentado orando ao Senhor? Não podemos querer filhos que sejam homens e mulheres de oração se eles não têm um exemplo do pai e da mãe. Louvado seja Deus, não pelo meu, não por aquilo que eu fiz, porque tudo de bom que acontece nas nossas vidas vem de Deus. Mas eu tenho um filho que é diácono, outro filho é presbítero, e até o especial, que é o Reuel, também foi nomeado diácono. Então, e fala com ele que ele não é diácono, que ele briga. Mas Deus me deu a graça que eu fui pai com 19 anos para 20 anos. Ninguém com 19, 20 anos tem maturidade para criar filhos. Sabe o que eu fiz, irmãos? Isso aqui, ó. Jejum, oração. Jejum e oração. Senhor, sou uma criança. Me explica, Pai, como criar meus filhos. Como criar meus filhos. E Deus me deu a vitória. Nunca tive problema nenhum com eles. Nunca tive problema nenhum com eles. Outra pergunta. Como são as suas reações? Nós estamos falando de exemplo, irmãos. Exemplo. Como são as suas reações na frente dos seus filhos quando acontece alguma situação que te tira do seu politicamente correto? Quando acontece uma situação que você percebe que não saiu do jeito que você queria. Seja no trabalho, seja o patrão, seja o ímpio, seja a esposa em casa. Como que é a sua reação? Que exemplo que você dá para o seu filho? Ela quer a reação de, está na mão de Deus, vamos orar, vamos buscar Deus. Ou aquela reação de, e ele testemunha que tem um leão dentro de você. Não é o de Judá, mas tem um leão ali dentro de você, que se aparecer quem te fez a raiva, você vai engolir. Os filhos aprendem pelo exemplo. É o primeiro. Bom, quantas vezes seus filhos já presenciaram você perdoar alguém da sua família, seu irmão, seu primo, seu sobrinho, sua esposa, seu esposo? E queremos filhos que saibam perdoar? Encerrando o método do exemplo, o segundo método é pela repetição, a prática de atos com os filhos. Quantos cultos domésticos você costuma fazer na sua casa? Reunir a família. E orar. E meditar na palavra. Ontem nós fizemos lá em casa, né? Louvado seja Deus. Quantas vezes você ensinou os seus filhos a dizimar? Nessa busca que eu fiz aqui, sabe a orientação que Deus me deu? Na minha casa trabalhava só eu. Eu pegava o meu salário. E eu tinha 3 filhos. Pegava o meu salário. 3 filhos, mas a esposa 4, eu pegava o meu salário e dividia por 5. Fiz um envelope para cada um, para no dia do dízimo, a família toda lá na frente dizimar. Eu não teria a cabeça disso. Glória a Deus que me deu essa direção. Mas eles cresceram aprendendo a dizimar. Deus me deu a direção de dar para eles um valor maior de vez em quando para ele dar de oferta. Não pratinha para dar de oferta. Porque o dízimo mostra a sua obediência. Mas a oferta mostra o seu coração para com a obra de Deus. E se você dá oferta de pratinha de R$2, você vai querer que seu filho dê oferta de 50, 100, 200, 300? Ou você vai esperar ganhar primeiro para depois dar? Se você vai esperar ganhar primeiro para depois dar, não é uma oferta de entrega a Deus. É uma oferta do que sobra para Deus. Então, irmãos, última coisa. Até teria mais coisa para falar, mas vou encerrar por aqui. Antes que a presidente da mesa me caça a palavra. Última coisa. Quantas vezes você ora com seu filho? E como você ora com seu filho? Como? A Bíblia diz que Deus procurava a companhia de Adão. Oração, irmãos. Raramente eu vi alguém ensinar sobre oração, um método certo. E Deus me ensinou e eu repassei para os meus filhos.
Oração não é apenas isso que nós fazemos. Nós não fazemos oração. Nós fazemos declarações diante de Deus. Nós fazemos monólogos diante de Deus. Não existe diálogo. Oração é você desenvolver uma vida de intimidade com Deus, de forma que você possa falar e cala. E escuta a voz de Deus para ver o que Deus diz para você. E daqui a pouco você fala de novo com Deus e escuta Deus falar. Mas nós fomos ensinados pelos nossos pais, pelos nossos avós, por tudo, a fazer aquela ação. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, te agradeço por isso, te agradeço por aquilo, em nome de Jesus, amém. Uai, Deus, o senhor quer falar alguma coisa comigo? Manda um profeta, manda um sonho, manda alguém, que eu não tenho tempo para ficar aqui parado esperando, não. Tem tempo para ficar aqui parado esperando. E nós ensinamos errado aos nossos filhos. Porque nós ensinamos esse tipo de oração. Oração é um diálogo com Deus. Se ela não for um diálogo com Deus, ela não produz em você o efeito que ela deveria produzir. Apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades lá em orações e súplicas. Por quê? Porque esse tipo de oração que ele está falando é uma oração de entrega para Deus. Nós não ensinamos isso para os nossos filhos. Ou talvez porque nem saibamos. Ou talvez porque somos preguiçosos demais para orar da forma correta. Mas Deus nos chamou para ser sacerdotes. Sacerdotes ensinar aos nossos filhos da forma correta. Fiquemos de pé, que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tu me conduziste a ministrar essa palavra. Pai, que ela não gere fruto de repercussão quanto à minha pessoa. Porque eu desprezo e rejeito qualquer elogio, qualquer busca de glória, Senhor. Toda a glória que existe pertence a Ti. Mas que esta palavra gere fruto na vida dos irmãos, Pai. Para que possam voltar os olhos para os seus filhos. Primeiro voltar os olhos para si próprio. E que os pais aqui presentes, avós aqui presentes, futuros pais aqui presentes, tenham sido edificados com estas palavras que Tu colocaste em minha boca, Senhor. E que eles possam, Pai, ser sacerdotes verdadeiros, reais, Senhor, para os seus filhos. E edifiquem os seus filhos na Tua presença, Senhor, pelo exemplo deles, Pai, pela prática de atos divinos na presença deles, Pai. Clamo a Ti, ó Deus, porque a igreja é Tua, Pai, para que Tu faças a Tua obra nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém.